Olá, pessoal, tudo bem? Uma segunda-feira atípica, sem WhatsApp, caiu tudo, caiu Facebook, Instagram, estamos voltando a uns 11 anos atrás. Bom, vamos dar prosseguimento à nossa aula de gestão educacional. Hoje nós vamos ver a gestão democrática e organização da escola, né? Boa noite, André. Foi a única que entrou até agora, espero que ao longo da aula as demais entrem também. A aula, tecnicamente, vai ser rápida, né? Uma horinha, mas vamos lá. Bom, hoje a gente vai buscar analisar como acontece a gestão democrática no contexto escolar, né? É importante entender o que é gestão democrática, né? E isso a gente vai aprender hoje, né? Além disso, compreender os desafios e possibilidades desse tipo de gestão lá no contexto escolar, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gestão democrática ela tem dois modelos, né, que as pessoas falam muito, né, que é a gestão democrática nos documentos, né, nós fazemos a gestão democrática, só que não, e temos a gestão democrática que é feita no dia a dia da escola, quando ela é efetivamente colocada em prática, né, e isso configura também um dos maiores desafios da gestão escolar, né, por quê? Porque nós ainda temos diretores de escola que estão muito presos àquela concepção de que eu consigo, eu faço, eu mando na escola, eu fiz concurso para isso. Parece besteira, mas é verdade, eles ainda falam nesse mesmo formato, né? Então, gestão escolar vai muito além de que simplesmente colocar no papel, né? Ela faz parte de uma das diretrizes estratégicas da própria escola e ela tem como mote uma liderança visionária, um trabalho para a liderança, né? Para que as pessoas elas não sejam mais tão apáticas, né? E que, de fato, haja um consenso entre toda a escola para que todos os caminhos que possam ser seguidos nelas, de fato, o que está lá no papel possa ser colocado em prática, né? Bom, a gestão democrática nos documentos, a gente tem que começar falando sobre os modelos de gestão, né? Então, a escola, ela é mais conhecida pela organização técnico-burocrática, né? Com aquela prescrição detalhada de funções e tarefas, né? Que é a divisão técnica do trabalho escolar, ou seja, fulano faz isso, cicrano faz aquilo, aí Beltrano faz tal coisa, né? Então, esse é o mote do trabalho, né? O escopo do trabalho dessas pessoas, né? O poder é centralizado na figura do diretor, né? Então, o diretor é a autoridade máxima da escola e o que ele fala vamos dizer, é lei, né? Tem um rígido sistema de normas, as formas de comunicação são verticalizadas, elas partem sempre de cima para baixo, e a ênfase maior nas tarefas do que nas interações pessoais. Então, o importante não é como aquilo foi atingido para as pessoas, mas sim como você executou o trabalho que foi determinado que fosse fazer, né? Então, a escola na gestão democrática, né, que é o contraponto dessa organização técnico-burocrática, ela estava tecnicamente, assim, mas bem tecnicamente prevista lá na Constituição de 88, né? E ela é reforçada na própria LDB, né, na nossa última LDB, que é a 9394/96, e ela está prevista também no Plano Nacional de Educação, né, no PNE do atual decênio, né, dele, né, de 2014 a 2024, né? As escolas, teoricamente, precisam, né, assegurar a execução, né, da gestão democrática, né? Bom, lá no artigo 206 da Constituição, como nós falamos, nossa Constituição Cidadã, ela, no inciso 6º, diz que a gestão democrática no ensino público, na forma da lei, é um dos princípios que baseia a forma como ele deve ser ministrado, né? Então, já lá em 88, né, quando foi previsto, já foi imaginada uma escola que fosse livre de regras, né, até mesmo para poder a gente ficar longe daquelas ideias da escola militares e tudo mais, né. Vamos lá, que Manuela chegou. Né? Então, para a gente tirar aquela coisa da escola militar, a gente já estava saindo de um sistema militar, né? Então, essa era a ideia quando foram fazer a Constituição de 88, que a escola fosse, de fato, um espaço democrático, um espaço do povo, né? Só que não, né? Mas, enfim. Já na LDB, né,
é lá no artigo 3º, no inciso 8, a gestão democrática do ensino público deve acontecer na forma dessa lei e na legislação do sistema de ensino, dos sistemas de ensino. Então, a própria LDB diz que as escolas precisam ter uma gestão democrática, onde a comunidade escolar, né, não só quem está lá na escola, mas todo mundo ao entorno possa participar dessas decisões. Afinal de contas, a escola não é apenas um lugar onde você desova as crianças para brincar, né? Isso tem que, inclusive, falar lá para o César Tralli, né? Para o César Tralli, quem mais? Para os jornalistas da Globo, né? Que eles tentam mostrar que, eu não tenho com quem deixar o meu filho para ir trabalhar, né? A escola não é um lugar para deixar filho. A escola é um lugar onde todo mundo tem que participar ativamente, como um espaço de encontro social dessa população, né? Não é apenas lugar põe seu filho lá e acabou, né? É muito além disso, né? Então, a própria LDB diz que as escolas têm que ser assim, né? E no nosso plano atual, né, do desenho atual do PNE, a meta 19 é assegurar condições no prazo de 2 anos, né? Isso em 2014, estamos em 2021, para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União. Não é bem assim que está acontecendo, não, né? Ainda é aquele método antigo. Eu estudo numa escola, eu trabalho numa escola que é muito boa do Estado, mas a gestão ainda é técnico-burocrática. Ela tenta ser, não é nada democrático, ainda é técnico-burocrática, né? Por mais que eu goste de trabalhar lá e tudo, ela ainda é técnico-burocrática. Até mesmo da prefeitura, que eu não gosto tanto da escola, ela tem um viés totalmente técnico-burocrático e ela fala, né? Eles falam muito, democrático. Gente, não dá para ser democrático sem ser democrático, né? Não dá para poder você dizer que é zebra sendo leão, né? Então, enfim, isso não acontece de fato, né? Em algumas escolas, quando isso de fato realmente acontece, como, por exemplo, que foi o melhor exemplo da Prefeitura de São Paulo, que é a escola lá, a Campos Sales, que fica dentro de Heliópolis, você já vê a escola de fato como um espaço social. Não acontecem lá apenas aulas, né? Tem até cursos para as mães dos alunos acontecem dentro daquela escola. Então, o ambiente lá é totalmente aberto para a população. Então, aí você já vê como de fato acontece a gestão democrática. Não que ela seja perfeita, mas é nesse mesmo molde que tem que acontecer. De fato, as pessoas se apropriando do espaço da escola, que é um espaço social. Não é um espaço apenas das crianças ficarem lá para os pais irem trabalhar, né? Bom, as funções da gestão, primeiro, é o planejamento, né? Porque para a implementação de uma gestão democrática é necessário ter uma liderança comprometida a ouvir as vozes das partes interessadas, que são os entes impactados direto e indiretamente pelo êxito do trabalho a ser realizado, né? Até porque a gente precisa planejar para poder ter, de fato, essa mudança, especialmente saindo dessa coisa do técnico burocrático para a gestão democrática, uma organização para que, de fato, haja entendimento de quais são os papéis que são necessários para todos os atores trabalharem. A diferença é que as pessoas não ficam ad eternum nessas posições. Elas trocam até mesmo para que consiga entender toda a escola de modo completamente holístico, né? Ela consiga compreender como a escola, de fato, funciona. Ter uma direção, um direcionamento para como a gente quer, o que a gente quer atingir, né? Então, a gente precisa ter essa direção para poder compreender como se dá todo esse processo de escolha, de decisão, de agregação desse pessoal e, óbvio, um acompanhamento. Até para que a gente consiga visualizar se de fato está dando certo, o que pode melhorar. Todos esses processos, não preciso dizer assim, não tanto o planejamento, mas todos os outros 3 processos, eles precisam ser feitos por todos, né? Por todos, né? E um dos maiores desafios da gestão escolar, que é o que eu acho que falta muito aos diretores que ainda estão aí, é ouvir todos os envolvidos, né? Porque gestão democrática, você de fato ouvir, todo mundo tem voz, e voz igual, né? Que fulano tem peso diferente do que o ciclano fala. A diretora não tem um peso diferente do que um pai de aluno fala. A ideia é que todo mundo tem o mesmo peso e que tudo seja feito no consenso. E isso demanda ouvir todos os envolvidos. Será que as pessoas estão preparadas para ouvir todo mundo, né?
A gente tem que pensar muito bem a respeito disso, né? Além disso, mobilizar as pessoas para o compromisso coletivo que transforme a realidade. Então, é necessário que haja toda esse engajamento, né? Essa vontade, de fato, de transformar. Porque não é só o professor e o aluno que vai transformar a escola, não é a direção que vai transformar a escola. São todos os componentes que, de fato, transformam a escola. E isso não é um processo muito fácil. Isso é um processo que demanda vontade, né? Boa noite, Manuela. Que bom que você também entrou. Que bom que entendeu minha mensagem de texto. Bom, segundo o Moacir Gadotti, né, que é um importante estudioso sobre os processos educacionais, as políticas educacionais, todos os segmentos da comunidade podem compreender melhor o funcionamento da escola, conhecer com mais profundidade todos que nela estudam e trabalham, intensificar o seu envolvimento com ela e, assim, acompanhar melhor a educação ali oferecida. Quando eu falo que falta aos pais hoje cobrar por uma educação de qualidade, não é que assim, porque é bonito e tal, não. Não, de fato, precisa, né? A escola pública, ela oferece sim uma educação de qualidade. Se vocês pegarem um material que é fornecido, é maravilhoso. Só que aquilo lá sozinho, um material sozinho maravilhoso, ele não transforma a escola. Nós somos um grande... o aluno, ele tem um tripé, né, vamos assim dizer, que vai mostrar que ele tem todo esse apoio, esse respaldo e essas facilitações, né? Ao aluno, ele tem lá a classe que ele está inserido, e a classe está inserida dentro da escola, e a classe está inserida dentro da Secretaria de Educação. E esse tripé é, óbvio, a própria escola, né, o professor, né, e a comunidade. E a comunidade ali, que a gente pode incluir, é a sua família também. Então, a família também educa, né? A gente só vai trabalhar muito mais conteúdos científicos, algumas coisas mais voltadas para a sociedade, mas a criança, ela aprende muita coisa dentro da sua própria casa, ela passa muito mais tempo na sua casa do que com a gente, nós professores. Então, a gente tem que ter essa ideia de que a família educa, né? E é um tripé fundamental para que tudo aquilo, de fato, funcione. Porque antes a educação funcionava bastante? Porque havia cobrança por parte dos pais. E cobrança, não é, eu digo assim, só em relação aos filhos, né? A cobrança era feita a partir até mesmo da relação à escola, deles irem atrás do que de fato está acontecendo, né? E isso é muito importante. Bom, a democracia dentro da escola exige que o gestor tenha consciência de que ele é um articulador de ideias, de modo que o grupo de trabalho tenha liberdade para dar opiniões sobre as decisões. E é óbvio, né? Não é mais o diretor o que está dirigindo. O diretor, ele, de fato, ele supera a visão de diretor para ser um gestor. E esse gestor, ele vai levar em consideração todas as ideias ali imbuídas, ali deixadas para que a gente trabalhe e transforme a escola, né? E isso é muito importante, né? E a gestão da instituição escolar, ela tem uma ideia de que a gente tem a direção, né? De fato, a direção dirige a unidade escolar. É aí que está a questão. Diretor, diretora, ainda remete muita coisa de rigidez. E a gente precisa de uma educação mais flexível, algo mais democrático. E para isso, de fato, acontecer, nós temos o que chamamos de gestão. E a gestão tem um plano a seguir, é um plano de ação para poder melhorar diversos itens dentro da escola. Esse melhorar, ele não vai muito além, por exemplo, de uma reforma. Esse plano de ação vai, inclusive, na recuperação, por exemplo, de alunos, né, que não estão satisfazendo por algum motivo dentro da sala de aula. Então, são criados esses planos para serem seguidos. E, com isso, vai contemplando as razões de ser da escola, né? Porque a escola existe para quê? É só para poder ensinar? Sim, é para poder ensinar, mas não só. Como eu falei, o exemplo da escola estadual, Escola Municipal Campos Sales. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar uma reportagem para vocês de como que é a gestão democrática. É que o vídeo é longo, e como eu vou subir depois esse vídeo lá no YouTube, pode ser que por direitos autorais esse vídeo ele seja banido, né? Banido não, receba o que chamamos de strike,
ou silenciado, né? Então, eu vou deixar na descrição para vocês verem, tá? Bom, além disso, esses planos a seguir, eles são mostrados através de 3 documentos principais. O primeiro a gente já sabe bastante, já falamos muito sobre ele, que é o projeto político-pedagógico. Porque o projeto político-pedagógico é o documento que mostra a razão de ser da escola, oferece a legitimação das diretrizes, linhas de ação, define a intencionalidade do trabalho individual e coletivo. Né? Ele é o documento máximo dentro da escola. Ele é a regulamentação da rede de ensino adaptado para aquela escola. Né? O regimento escolar é outro documento que representa um pacto educativo que se firma entre a escola e a família, devendo ser do conhecimento de toda a comunidade escolar. O regimento escolar, inclusive, fica dentro do PPP também, viu? E, por fim, o plano de trabalho docente, que possibilita maior consistência e ação do professor em sala de aula. O plano de trabalho é o que a gente faz diariamente, semanalmente, para poder satisfazer todas as necessidades educacionais dos nossos alunos. O planejamento, ele deve focar na função social da escola, valorizando a opinião de todos os envolvidos na avaliação institucional, provocando novos desafios por meio de um plano de ação, envolvendo contexto operacional, tático e estratégico, porque tem 3 funções que o planejamento deve satisfazer, né? Primeiro, definir os objetivos, porque se eu vou ensinar algo, eu preciso ter um objetivo. Por que eu vou ensinar aquilo? Qual é o objetivo disso, né? O próprio plano de ação, né? E o diagnóstico, para saber como que o meu aluno está, para poder formar esse plano de ação e definir com mais exatidão, inclusive, os nossos objetivos, né? Então, os planos, nós temos, como falamos, 3 planos, né, que é o operacional, tático e estratégico. O operacional, ele é de curto prazo, né, e ele é focado especificamente em uma única tarefa, né. Já o tático, ele é de médio prazo, vamos assim dizer, para 1 mês, 2 meses, no máximo 6 meses, né, que é focado em um setor, em uma classe, né. Já o estratégico já é de longo prazo e é focado em todo o sistema, né? Então, isso a gente pode entender dentro da escola que o plano estratégico já abrange todos os alunos, né? Toda a comunidade, de forma mais abrangente. E detalhe, né? Quando a gente fala abrangente, é abrangente mesmo. Tanto que para mudar conceitos não é uma coisa que é de uma hora para outra, como no operacional. Eu preciso mudar culturas. E mudar culturas não é simplesmente, cheguei, vamos mudar. Não, eu preciso trabalhar isso para que efetivamente aconteça, que seja absorvida por aquelas pessoas, que ela de fato apreenda aquela nova visão, aquela nova organização, para que consiga compreender que as novas diretrizes, os novos formatos, as novas visões são aquelas, né? Até para que a pessoa consiga assimilar para si o que está de fato acontecendo dentro da sala de aula. Então, isso tudo envolve comprometimento e definição clara das responsabilidades da equipe da liderança, né? Vocês veem que não é mais direção, é a equipe da liderança, que é o diretor, a equipe pedagógica, a equipe técnico-administrativa, a equipe operacional e demais servidores. A escola, né, a gestão escolar, ela tem o que chamamos de instâncias colegiadas, né? As instâncias colegiadas, elas são formadas pelo conselho escolar, pela associação de pais, mestres e funcionários, né, que é a antiga APN, e o grêmio estudantil. Além disso, a própria comunidade como rede de apoio e o conselho de classe, né, que é feito junto com os professores e com os alunos, eles promovem, todos eles, um suporte para atendimento tanto aos pais quanto aos alunos, né, porque não é só a criança que estuda na escola, é também os seus pais ali são impactados pelas ações realizadas ali, né. Agora vamos ver se eu consigo passar o vídeo. Não consigo, tá preso aqui. Bom, eu acho que vou. Vou. Boa noite, Rosineide. Que bom que você entrou. Cadê o vídeo? Bom.
Não tenho vídeo. Não tenho vídeo, então vamos voltar lá. Bom, vamos ver aqui. Eu vou passar para vocês aqui uma charge que eu acho bem interessante. Abrir imagem nova aqui. Isso. Olá, Elide, boa noite. Vou passar aqui a charge. Quero que vocês pensem nessa charge aqui. Essa charge mostra um pouco como que, de fato, é a escola hoje, né? E é engraçado, né? Como é interessante isso, olha lá. É o que eu digo sempre, é o que eu sempre digo, aliás, né? Que aí tem uma criança que está dentro de uma caixa e o professor, né, falando para ele, pense fora da caixa. Mas onde é que está o professor aí, nessa charge do PNET, né? Como é que está? Onde é que a criança, onde é que o professor está também? Como é que a gente vai fazer que as crianças pensem fora da caixa se até ele está dentro de uma caixa, né? É assim que a gente sente quando naquela gestão que falamos da teórico-burocrática. Respeito, por favor. Pensei que tinha sido aqui. Bom, vamos lá. Alguém quer comentar dessa charge? Não? Então tá bom. Bom, as diretrizes, né, estratégicas para a escola, né? Bom, um plano estratégico operacional, né? Como já falamos, o plano estratégico ele é o mais geral, ele é próprio da organização como um todo, envolvendo todos os seus recursos, além de sinalizar fortemente as prioridades operacionais, né? Como já vimos, operacional é aquele mais rápido, né? Que precisa ser feito, sim, meio que correndo, né? Então, o operacional ele envolve todos os esforços organizados para desdobrar o plano estratégico, né? Então, hoje as diretrizes estratégicas, a gente pode dizer que através da missão, a visão, valores, metas, medidas e estratégias. Curiosamente, isso são diretrizes muito utilizadas na administração, né? A gente vê muito isso da missão, da visão, dos valores em empresas, né? Opa, peguei. Olha só, a missão, ele é o propósito da empresa existir, por exemplo, né? No caso, a escola existir. Qual é a missão da escola? A visão é a situação em que a empresa deseja chegar, né? Em um período definido de tempo. E os valores são os ideais de atitude, comportamento e resultados que devem estar presentes nos colaboradores e nas relações da empresa com seus clientes, fornecedores e parceiros. Ou seja, a gente lê também visão e valores ao invés de empresas, a escola, né? Então, aí vocês viram que tem metas, né? E a meta está lá, né? As metas é onde eu quero atingir. O que eu quero atingir? Qual é a visão que eu quero que as pessoas tenham da minha escola, né? Quais são as medidas que eu irei tomar para que isso de fato aconteça? Quais são as estratégias que eu irei utilizar para que isso seja satisfeito, né? Então, após conhecer as diretrizes estratégicas da escola, os professores, eles precisam apresentar para as suas classes, apresentar todas elas, né? Destacando para os alunos as metas de aprendizagem pelas quais serão os responsáveis
tendo em vista obter os melhores resultados da aprendizagem. A gente vê muito isso, muito ligado às avaliações externas, né? O que é uma pena, né? Na verdade, a gente tem que estar muito mais focado na questão da criança em si, na aprendizagem dela, né? Além de construir a missão da classe, que deve estar alinhada com a da escola, né? Então, a gente pode fazer isso até mesmo dentro da própria sala de aula. Qual é a visão da sala, né? Qual é a missão da sala, né? Então, liderar um sistema escolar é demonstrar o comprometimento pelo exemplo, né? É criar senso de urgência, é trabalhar com os educadores e funcionários que saem na frente, encaram os obstáculos e acreditam no fazer melhor. É fixar a gestão como forma certa de trabalhar, celebrar as vitórias a curto prazo e se dedicar dia a dia na busca contínua de melhoria dos resultados, né? Então, aí o professor ele não é mais apenas um professor, né, um mini diretor. A gente vai, sabe aquela coisa da caixa que a gente viu agora há pouco? A gente vai de fato sair da caixa. A gente vai, como nós vamos, como professores, liderar esses alunos para que eles sejam visionários do seu próprio conhecimento, né? As equipes que formam a escola é a liderança, né, que é o diretor de escola, o vice-diretor se houver, os pedagogos, né, o conselho escolar, que é feito também pelo diretor, os servidores da escola, alunos, pais ou responsáveis, a equipe técnica, né, que são os pedagogos, coordenadores, profissionais, que tem até os professores, né, que são os profissionais que entendem que, de fato, qual é o produto daquela escola, né, que é a educação, e o operacional, que é o pessoal administrativo e auxiliares de serviço, né. Então, isso tudo a gente vai ver a diferença, especialmente no que é o diretor e o que é um gestor, né. Tanto que a gente põe em lugar de liderança, né, o diretor de escola, né, porque o diretor, ele não é mais aquela pessoa que vai dirigir, ele é aquela pessoa que vai liderar. E ser líder é ser visto ostensivamente como um exemplo. É se tornar guardião da visão da escola. Ele mandar sinais claros que a mudança chegou para ficar, né? E pôr isso em prática, que é o mais importante. Não é da boca para fora. Ser literalmente visto como um gestor com plano, né? Ele ser alguém que está gerindo para que aquela nossa meta seja atingida. Não delegar o indelegável, né? Ou seja, não mandar alguém fazer algo que seja meio que impossível ser feito por aquela pessoa. Pode ser feito para outra pessoa, mas não aquela. Então, entender quais são as capacidades daquelas pessoas, né? Não dizer o que, sem dizer o como, né? Aprender a ouvir ativamente. Um líder, ele aprende a ouvir, ele lidera, por isso que ele lidera, porque ele tem a tropa atrás dele, né? Se preparar para as resistências, porque toda mudança é difícil. Basta lembrar vocês quando mudaram o sistema antigo para colaborar, como foi resistente, né? Não esperar a sincronia no processo de mudança e ser compreensivo, mas não ser complacente, né? Então, o líder escolar eficiente, ele deve assumir a sua função e procurar resolver os obstáculos que sua instituição possa encontrar pela frente, abrindo caminhos, né, novos caminhos, e permitindo que os membros de sua equipe e os alunos alcancem o sucesso, né? Então, como regente de uma orquestra, ele, né, o líder, ele deve coordenar todos os aspectos que envolvem a vida de uma escola, os articulando sempre com os objetivos pedagógicos. Então, por isso que o líder, eu falei a questão da tropa. Quando a gente tem lobos, né, e o lobo tem um líder da matilha, né, aliás, não é matilha não, da alcateia, né, da alcateia, desculpa, da alcateia, esse líder, ele, além de ser o mais forte, ele também é mais forte porque ele conta com o apoio dos outros que estão atrás dele. Então, ele não é apenas um líder sozinho, ele é um líder que conta com o apoio dos seus demais pares. A mesma coisa tem que ser o diretor, né? Ele tem que ser o nosso representante, mas ele tem que contar conosco, estarmos em sintonia, estarmos com a mesma premissa, estarmos com a mesma ânsia de chegar àquele objetivo que foi traçado. Então, a liderança visionária, né, e a orientação para o futuro, então o gestor, ele é um líder que quando se vale de sua experiência pregressa, né, anterior, ao mesmo tempo que mantém os olhos postos no futuro, porque eu não posso viver apenas de glórias do passado, né?
Até o hino brasileiro fala isso, né? Que é paz no futuro e glória no passado. A glória, gente, é no passado. A gente tem que conseguir, de fato, sucesso com vários, né? Então, todo mundo tem, óbvio, a sua história de vida que vai corroborar com aquela experiência que ele tem para ser o gestor, para ser o diretor, né? Para ser o líder. Mas não é apenas porque ele é o diretor, ele precisa ser respeitado, inclusive, pela sua própria história, né? E viver só das glórias do passado não dá, gente, não dá. Até mesmo, como eu falei do hino, até fala para a gente pensar na paz no futuro e as glórias no passado. Então, com conhecimento e experiência somados a uma visão clara da direção a ser seguida, o gestor ele conquista naturalmente a confiança e parceria de seus colaboradores na execução de seus novos projetos. É aquilo que eu havia falado de que ele é um líder da alcateia, dos lobos, né? Como eu falei. Não é porque o lobo está lá na frente, eu vou matar e acabou. Não, ele vai liderar para que ele tenha sucesso em alguma coisa. A mesma coisa com os leões, né? O leão, ele tem alguém que fica lá, que é o líder daquele bando, né? E ali aquele líder, ele vai guiar, ele vai vencer junto com os seus demais leões e leoas, sendo uma grande rede para poder atingir os seus objetivos, né? Acho que um dos outros exemplos são os pássaros, né? Os pássaros migratórios, né? Eles sempre são liderados por alguém que vão direcionando os caminhos no qual eles precisam percorrer. Só que depois de um tempo, esse posto de liderança ele é trocado por outro. Por quê? Porque ele vai ficando cansado e o outro vai estar aproveitando, vai estar menos cansado, ele vai liderar. Então, para você ver como que funciona essa questão da colaboração entre os pares, né? Como é muito importante. Então, a orientação do futuro, ele capta as tendências do futuro e se compromete a longo do prazo com os melhores interesses dos alunos, professores, funcionários, pais e comunidades em geral. Nisso, ele precisa entender que é preciso delegar, só que não apenas delegar, monitorar também para quem ele delegou, para ver se está dando certo. Talvez a pessoa não dê muito bem fazendo aquela atividade, mas pode sair muito bem fazendo uma outra, né? Fazendo uma outra. Que mais? Prestar atenção nos investimentos, né? Será que está dando certo esses investimentos? Está dando algum tipo de retorno? Quais são os retornos? É interessante para o grupo? Estar atento às novidades, especialmente na educação, onde tudo não é mais estático. Temos que esquecer o formato de educação. A pandemia está aí, a gente teve que aprender a pulso, né? Como diria Daniela, tivemos que aprender a pulso, a utilizar os ambientes virtuais de aprendizagem, né? Os professores, as crianças também, e fazer uso, obviamente, das tecnologias, porque elas são grandes aliados, são ferramentas fantásticas para poder satisfazer os conteúdos acadêmicos em geral. Acadêmicos não, pedagógicos, né? Acadêmicos são de vocês, no caso aí das crianças são pedagógicos. Né? Então, a orientação para o futuro traz também a criação de uma visão de conjunto associada a uma ação de cooperativismo, ou seja, todo mundo precisa estar em sintonia. Promover um clima de confiança, porque quando a gente trabalha sabendo que temos respaldo para fazer determinadas ações, sentimos poderosos para realizar, fazemos coisas muito bem feitas para estar seguros daquilo que estamos fazendo, além de valorizar as capacidades e aptidões dos participantes, porque, como eu disse, por isso que tem que delegar e também monitorar. Às vezes a pessoa não é muito boa com aquilo que você delegou, então não dá para delegar o indelegável, você tem que delegar aquilo que é possível para aquela pessoa. Todos nós temos as nossas qualidades, mas também temos as nossas limitações, e elas também precisam ser respeitadas. Além, mais 3 itens, né, para orientação para o futuro, né, que é associar esforços, quebrar arestas, eliminar divisões e integrar esforços, estabelecer demanda de trabalho centrada nas ideias e não nas pessoas. O que precisa ser feito, né? Quem pode fazer isso, né? Não assim, vou fazer isso porque fulano faz. Não é isso porque fulano faz. A gente tem que fazer isso e tem que pensar nas pessoas que podem fazer aquilo, né? Que são habilitadas, capacitadas a realizar aquilo.
E desenvolver a prática de assumir responsabilidades em conjunto, ou seja, alguém errou, não é errou a pessoa, o grupo todo errou, né? Alguém acertou, não foi uma pessoa que acertou, o grupo todo acertou, né? Então, a visão sistêmica e a responsabilidade social, a visão sistêmica de uma empresa, por exemplo, a organização ela está em constante interação com o meio que a envolve, né? E a responsabilidade social hoje é muito importante, especialmente na escola, quando a gente vai pensar aqui, quem é o meu aluno, né? Como ele vive? Ele come, ele tem o mínimo das 3 refeições? Então, isso é algo que a escola precisa pensar, ela precisa incorporar para si, né? Então, a ter clareza que quais são as dificuldades da equipe, permitindo mais assertividade nas ações, além de fornecer critérios sólidos para a gestão com a redução da subjetividade. Então, ter responsabilidade social não é só a questão do aluno também, não. Eu tenho que pensar quais são as necessidades também das pessoas que compõem todo o meu corpo diretivo, quem compõe o meu corpo técnico, meu corpo administrativo, né, operacional, né? Então, uma organização, ao praticar responsabilidade social, ela deve cuidar para que suas ações não sejam confundidas com filantropia ou assistência social. Ser responsável socialmente é fazer mais, é mudar a vida das pessoas que mais precisam. E a gente sabe que mudar a vida não é algo fácil. É algo que até mesmo a própria pessoa precisa compreender, né? E é isso. Alguém tem alguma dúvida, perguntas, gritos, xingamentos, desesperos antes ao WhatsApp? Não? Então tá bom, tá tranquilo. A Roseli falou que tá tranquilo, só o WhatsApp que não, né? Não tá tranquilo. Não voltou, né, o WhatsApp, né? Não voltou. Eu sei que o meu voltou, viu? Meu WhatsApp voltou. Recebi as mensagens, mandei mensagens, mas as pessoas não receberam, acho. O Zineide falou assim, ó, morreu, mas passa bem. É verdade, morreu, mas passa bem. Bom, então é isso, gente. Para essa semana é isso. Espero que vocês tenham ido muito bem na prova na semana passada. Vocês já devem ter visto o vídeo que eu já postei lá da aula 1 de gestão escolar. E semana que vem eu confundi, gente, eu falei que essa semana ia ser gravado, não. Semana que vem a aula 3 também será gravada, né, porque não teremos aula aqui presencial, mas vocês podem ficar despreocupados, será disponibilizada a partir das 19 horas para vocês lá na segunda-feira, tá bom? E é isso, gente. A gente vai se ver só no dia 20, né? Lembrando que dia 20, gente, vamos lá ver. 20 não. 20 não. 18. Não tem nada. Acho que só no dia 25, né? E é isso. No dia 25 que eu vou mostrar para vocês o layout de trabalho do projeto de ensino. Tem no dia 25 a entrega do projeto integrador em grupo. E é isso. Tá? Quem entrou, mesmo que tarde, obrigado por ter entrado. Até vou deixar esse recado. Se porventura acontecer de cair o WhatsApp, eu mando via mensagem de texto para vocês, o endereço para vocês acessarem. Tá bom? Porque foi o que eu consegui para mandar para vocês. Tá bom? E é isso. Um beijo para vocês. Até daqui 2 semanas, tá bom? Dia 18. Dia 11, não esqueçam. Vou passar lá o vídeo para vocês. Tá? Até daqui 2 semanas. E bom feriado, bom dia das crianças, minhas crianças. Tchau. E feliz dia dos professores para vocês também, minhas futuras colegas.